Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Que é em Pedro, né? 1 Pedro, quando Pedro diz, falando da mulher como vaso frágil. E nessa noite nós vamos estar falando sobre descobrindo o potencial do vaso frágil. Mulher pode ser o vaso frágil, mas ela tem um potencial e é o que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Amém? Amém. Provérbios 31, louvado seja Deus. Versículo de número 9. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilha. Nós vamos estar lendo até o versículo 14. Se o tempo nos for favorável, nós vamos estar fazendo menção nos demais, mas a leitura é do versículo de número 10, aliás, não é do 9, do 10, louvado seja Deus, ao 14, amém? Diz assim a palavra de Deus: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o dos rubis. O coração do seu marido está nela, confiando, e a ela nenhuma fazenda lhe falta. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como navio mercante que de longe traz o pão. Amém? Amém. Pode se assentar em o nome do Senhor Jesus. Tem algum relógio para me orientar aí? Louvado seja Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Podeis sentar todos, fiquem à vontade. Louvado seja Deus. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aí onde você está, nesse mesmo texto. Você vai segurar? Para que nós venhamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é ela que nos edifica. É ela que nos transforma. É ela que nos faz melhor a cada dia. E já entrando no textos, ou nos textos que nós lemos aqui, para que nós venhamos falar deste vaso da mulher, pela qual o apóstolo Pedro, ele usa essa expressão, chamando-as de vaso mais frágil. Mas eu quero mostrar para vocês aqui nessa noite, pela essa palavra que Deus nos inspirou a trazer para vós, que por mais frágil que o vaso seja, o vaso tem o seu potencial. Nós podemos descobrir isso quando Deus, ele criou a mulher. Vamos começar por aí. Veja o que Deus diz quando Deus ele vai criar o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28 em diante. Quando ele vai criar o homem, ele diz assim: façamos o homem. Mas quando ele vai fazer a mulher, ele não diz façamos a mulher, ele diz far-lhe-ei. Para fazer o homem, Deus usa um plural, mas para fazer a mulher é só ele diz far-lhe-ei, uma adjuntura. Agora, por que Deus diz isso? Vamos lá. Quando ele diz ao homem, porque a palavra é direcionada às mulheres, mas eu preciso explicar isso. Quando Deus ele diz façamos o homem, é uma indicativa da natureza do homem, porque nós somos mais duros. Nós somos mais os irmãos. Nós homens, nós somos mais ogros, né? Nós somos mais duros nas questões, né? A mulher não. A mulher, ela é dada ao emocional. Então, quando Deus cria Adão do pó da terra, ele diz: vamos fazer. E aí Deus
seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles pegam o barro, o pó da terra, e ele cria Adão. E ele sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida, como vocês conhecem a história. Mas Adão, ele não poderia estar só no Éden. Aí o que Deus diz? Deus diz: façamos a mulher? Não. Ele olha para o homem e a Bíblia diz que não se achava companheira para ele. Aí Deus agora diz: eu vou fazer. Eu imagino Jesus olhando agora para o filho, dizendo: filho, fica sentado. Ele olhando para o espírito dele mesmo e dizendo: calma, porque essa obra sou só eu que vou fazer. Aí o que Deus faz? Deus tira uma das costelas de Adão. Agora veja que o homem, ele foi criado do pó da terra, de algo que é muito sensível. Mas o homem é mais duro, o homem é mais forte. Agora a mulher foi feita da costela, de algo mais sólido, mas ela é mais fraca. Parece uma contradição, mas não é. Por que Deus cria ou criou a mulher? E isso vem de lá, da descendência de Havá, de Eva, até chegar a vocês. Por que Deus pegou o osso? Vamos lá, primeiro. Porque isso tem umas características. O osso da costela não é o osso mais forte que tem no corpo humano. Mas existe uma coisa: as costelas, todas juntas, elas se tornam a caixa torácica que protege os órgãos vitais do nosso corpo. Sabe o que significa isso, irmãs? Isso fala do instinto de proteção da mulher. Mexa com a família de uma mulher, mexa com o filho, que você vai ver o vaso frágil se tornar uma leoa. Uma costela só, mas todas elas juntam, elas são fortes. Isso é maravilhoso quando eu vejo isso. A mulher, ela tem um instinto de proteção mais do que o homem. Agora veja, minhas irmãs e meus irmãos que estão aqui, o que significou Deus, além do que já falei, o que significou Deus pegar essa costela? Segundo o apóstolo Pedro, a mulher é um vaso frágil. Mas as mulheres, eu vou sempre falar isso para ficar guardado na sua mente, no seu coração. A mulher tem o seu potencial. E eu vou dizer algo aqui que os irmãos que estão aqui atrás, os irmãos que estão aqui, me entenda num sentido espiritual. A mulher, ela tem mais significância na obra de Deus do que o homem. Vocês sabiam disso? Se não, fique sabendo agora. Eu quero que você vá para sua casa com isso no seu coração. Me pergunte por quê? Só aqui que perguntou? Me pergunte por quê? Vou dizer para você agora. A mulher tem mais significância na obra de Deus do que o homem. Porque para o nosso Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, não precisou do homem, precisou só da mulher. E aí? É
Amém, pastor Saulo? Agora, mas por que os homens são eles que se destacam no sentido de obra de Deus? Porque o homem, ele é mais desbravador. Porque o homem é mais forte, segundo a criação do Eterno. Mas colocando em igualdade o homem e a mulher, quando ela foi criada do osso, é porque a mulher, ela suporta muito mais coisas do que nós homens. Você já imaginou, irmãos, um homem gerando uma criança na barriga? Porque a gente, qualquer coisa, a gente já, nós homens é assim, qualquer dorzinha nos derriba. A gente fica muito dodói. As irmãs são casadas, sabem disso. Não é? Tem uns irmãos que não gostam, mas é a realidade, irmãos. Uma gripe já vai para a cama ou para o sofá. Sabe por que isso? Porque nós somos criados do pó. O homem foi criado daquilo que é sensível. É por isso que qualquer coisa nós já arranca um dente lá, pelo amor de Deus. Não, a mulher vai falar, não, mulher, deixa eu ficar quieto. Mas a mulher não. A mulher, por mais sensível que ela seja, a mulher, ela é, vou usar uma expressão aqui, a mulher é bruta, no sentido de aguentar essas coisas. Vamos lá. Você fala, pastor, e o Provérbios? Mas vamos lá, nós já estamos no estudo. Veja que esses provérbios que nós acabamos de ler foi uma instrução da mãe do rei Lemuel que ele ia ensinar. Lemuel, ele não pertencia a nenhuma tribo de Israel. Ele era rei de uma tribo que veio da descendência de Ismael, do primeiro filho de Abraão. Morava no Oriente. Mas esse rei, ele tinha um harém, ele tinha várias mulheres. É por isso que no começo aqui do versículo, no versículo de número 3, a mãe dele diz assim: não des a tua força às mulheres. E aí o que acontece é que ela começa a dar instrução. Mas quando chega no versículo de número 10, ele, rei Lemuel, faz uma pergunta. E a pergunta é: mulher virtuosa, quem achará? Isso é a pergunta do rei Lemuel. Mas antes é a instrução da mãe dele para ele. E aí a mãe dele começa a instruí-lo, falando sobre a mulher virtuosa. Quem é a mulher virtuosa no sentido, no olhar da mãe do rei Lemuel? A mulher virtuosa, ela começa a sua virtude dentro de casa. É por isso que o versículo de número 10 e o 11, eles estão interligados. E o nome marido, eles estão ligados desses dois versículos. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede dos rubis. O coração do seu marido está confiado nela. Então, a virtude da mulher, mulher virtuosa, começa a mostrar a sua virtude em casa. É o que diz o texto. O texto que diz isso. Porque não adianta você, irmã, se destacar tanto dentro da igreja, nos trabalhos, mas dentro de casa você não conseguir se destacar com o seu marido. Não adianta. A balança vai estar pendida para um lado só. Então a mulher virtuosa, ela começa a demonstrar a sua virtude em casa com o seu esposo.
a mãe do rei Lemuel disse: olha, o coração do seu marido está confiado nela. Por quê? Porque ela lhe faz o bem todo dia da sua vida. Essa mulher, a mulher virtuosa, ela é uma mulher que ela pratica o bem. Ela é praticadora do bem. Agora veja aqui, no sentido que eu estou falando, que a mulher virtuosa, ela começa em casa. Por isso que Provérbios 14, versículo 1, se não me engano, diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Deixa eu falar para vocês aqui, ainda que vocês não sabem, essas aqui já sabem, porque eu já instruí acerca desse versículo uma vez no estudo. Você sabe que o que Salomão quis dizer? Quando ele disse que a mulher sábia edifica sua casa. Em Jerusalém, em Israel, até no dia de hoje, quando uma moça, ela fica noiva de um moço, ele não dá para ela flores. Se ele der flores para ela, é um insulto para ela e para a família dela. Um jovem judeu não dá flores para uma noiva. O que ele faz? Ele vai no meio do mato, nos montes, e ele vai procurar uma pedra. E ele procura a pedra mais bem polida pela natureza. Ele não vai polir ela, ele vai pegar ela já polida por a natureza. Aquela pedra que você está andando no meio do mar, você pega no pescoço e levar para casa. Parece que até alguém poliu ela. Aquele jovem pega aquela pedra, leva para casa, e aí ele manda gravar o nome dele e o nome dela naquela pedra. E ele vai e oferece a pedra para ela. E quando eles casam, e que eles vão construir um lar, construir uma casa, ela pega aquela pedra e ela joga num alicerce, aonde eles vão ali subir as paredes. Por isso que Salomão disse: a mulher sábia edifica. Ela pega aquela pedra que simboliza o amor dos dois e joga no alicerce, dizendo: essa pedra vai fazer parte do nosso alicerce. Essa pedra não vai sair daqui, porque ela simboliza a nossa união. Mas é a tola que destrói com as próprias mãos. Havia algumas que não tinham coragem de lançar a pedra no fundamento do alicerce. Ela guardava. Essa moça que guardava a pedra, todo mundo que olhava para ela dizia: é uma tola. Ela já está dizendo que se não der certo em algum momento, ela vai largar tudo. Porque ela não lançou a pedra no alicerce. Então todo mundo já sabia. Por que ela não lançou lá? Por que ela não jogou a pedra no alicerce? Porque não é uma mulher sábia. Ela não quis edificar a casa. Agora tem uma coisa. Eu vou espiritualizar essas coisas para você, minha irmã, minha irmã. Porque eu sei que existem muitas mulheres que elas querem ser o alicerce da casa, mas não pode. Existe homens que querem ser o alicerce da casa, mas também não pode. O alicerce da casa é a pedra. Eu vou falar mais uma vez para você entender. O alicerce da casa é a pedra angular que os construtores muitos rejeitaram. Se você colocar o Mashiach, Jesus Cristo, como fundamento da sua casa, como fundamento do seu casamento, como fundamento do seu relacionamento familiar, a sua casa nunca vai desmoronar. Então a mulher sábia, ela edifica a casa. Ela pega a pedra com o nome dela
e o nome do esposo, e ela lança lá. Fica em oculto, fica escondido, mas ela sabe que a pedra está lá. O marido sabe que a pedra está lá. O que nós precisamos entender a cada dia da nossa vida é que a pedra nós não enxergamos, mas ela tem que estar na nossa vida, que é o Jesus Cristo. É maravilhoso quando nós passamos a descobrir essas coisas. Vamos voltar para o texto lido. O coração do seu marido está confiado nela e não lhe falta nada. Eu acho que o pior relacionamento que pode existir é o relacionamento que não é baseado na confiança. É necessário, pastor Saulo, que o relacionamento seja baseado na confiança. Se não tiver confiança, corre o risco da casa desmoronar. Então aqui a mãe do rei Lemuel agora está transmitindo para ele qual é as características da mulher virtuosa, porque ele perguntou, quando ela disse, olha, não dê a tua força às mulheres. Aí ele disse, então, qual que é a mulher? E ela começa a falar isso. Mulher virtuosa. E existe uma outra coisa. Ela diz que a mulher virtuosa, ela é uma mulher valiosa. Porque o valor dela excede, não é igual dos rubis. O valor dela excede, é muito mais do que o valor de rubis, de pedra preciosa. É uma mulher valiosa. Agora veja que a mãe do rei Lemuel não faz comparação da mulher virtuosa com diamantes. Ela podia dizer, olha, a mulher virtuosa, ela é igual diamante, igual rubi. Ela diz, não, o valor dela excede, é muito mais. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Que ela não comparou. As mulheres que estão aqui, que são casadas, vai entender o que eu vou falar. Irmãos, irmãs, mulher não gosta de ser comparada. Você imagina o marido chegando dizendo para a mulher, olha, tu devia ser igual a irmã fulana da igreja. Ela é uma bênção. Imagine sua esposa ouvindo isso da sua boca. Nós que estamos aqui, que somos casados, imagine só. O esposo dizendo isso. Mulher nenhuma gosta de ser comparada. É por isso que a mãe do rei Lemuel não comparou a mulher com rubis. Ela disse, olha, a mulher virtuosa, filho, você quer saber? Ela excede, o valor dela é muito mais, não é igual, é muito mais. E eu quero dizer para vocês nessa noite, cada uma de vocês aqui tem o seu valor diferenciado uma da outra, mas o seu valor excede muito mais. Por isso não deixe ninguém lhe diminuir. Vou te falar aqui uma coisa que aconteceu com a nossa mãe Eva. Você sabe que quando Eva, ela comeu do fruto, depois deu para Adão e Adão comeu. E quando Deus, ele desceu no Éden e ele chamou por Adão, eles se esconderam, você sabe muito bem da história. E aí ele contou a história para Deus. O Deus disse, tu escondeu por quê? Não, porque eu tive medo, estava nu, me escondi. Aí Deus disse, comeste da árvore, do fruto da árvore, você deve não comer. E ele, o que ele disse? A mulher que tu me deu. Ele coloca a culpa na mulher. Eva começa a viver uma vida fora do jardim do Éden, que ele foi expulso. Ela conviveu com essa palavra com ela muito tempo. E ela viveu muito tempo sem gerar filhos. E ela levava com ela que aquilo que ela foi gerada
para ser, que era mãe, agora ela não estava mais gerando filhos. Mas quando nasceu o seu primeiro filho fora do jardim do Éden, o Caim, ela ficou alegre. Ela disse: alcancei de Deus um varão. Ou seja, eu alcancei de Deus um filho. Sabe por que ela disse isso, amadas irmãs? Porque quando o seu marido falou para Deus, dizendo: olha, eu só comi porque a mulher que tu me deu, comeu e me deu. Então imagine só que aquela palavra impactou Eva. Foi como se ela olhasse para o marido e dissesse: como tu pode falar isso? Imagine que aquilo foi doído no coração de Eva. E ela achava que nunca mais Deus ia olhar para ela, porque por causa de uma palavra do marido. Ele acusou ela diante de Deus. Mas quando ela tem o seu filho, ela diz uma coisa: alcancei o filho de Deus. Como quem diz: Deus não me esqueceu de mim. Mas ela guardou aquela palavra com ela há muito tempo. Imagine a mente de Eva. Imagine a mente de uma mulher que no dia do casamento o camarada coloca-se de joelho, olha para ela e diz: tu és osso do meu osso, tu é carne da minha carne. Imagina quando Adão falou isso, Eva olhou e disse: é o homem que eu queria. Porque aquilo ali foi um poema que Adão falou para ela. E ela se apaixonou na hora. Mas aí passou o tempo. Aquele que falou coisas bonitas para ela no dia do casamento, agora acusa ela diante do mesmo que fez o casamento, diante do próprio Deus. Imagine a cabeça de Eva. Imagine como ficou a cabeça daquela mulher, irmãos, em olhar para Adão e dizer: como que pode? Tempos atrás o homem disse que me amava diante de Deus, dizendo que eu seria carne da carne dele, osso do osso. Mas é o mesmo que agora me acusa diante do mesmo Deus. Mas Eva, ela tinha uma expectativa de que ela não iria ficar debaixo daquela palavra do seu marido. Então, quando ela ganha o seu filho, ela fala: alcancei. E sabe para que ela falou? Você quer saber para que ela falou isso? Para ela mesma. Ela não disse para Adão. Ela disse para ela mesma: alcancei um filho, um varão de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que você, minha irmã, vocês que estão aqui, dependendo da palavra que você ouve, seja de quem for, que falar uma palavra para te diminuir, uma palavra para tirar o seu valor próprio, não existe ninguém que possa anular essa palavra contra você, a não ser você mesmo. Porque você tem um potencial para isto. Então a mulher virtuosa, ela é uma mulher que ela sabe o que faz para se desprender daquilo que vem lhe diminuir. Veja, vamos voltar para o texto de novo. Tem uma coisa aqui que eu acho muito lindo. É quando a mãe do rei Lemuel diz para ele, falando da mulher virtuosa: ela é como um navio mercante que de longe traz o pão. Deixa eu te explicar. O que é muito importante desse texto não é o pão. Não é o pão que ela vai buscar. Não é o pão que o navio traz. Então o que é importante aqui é o navio. Porque eu vou te dizer, naquela época não havia navios com motor,
de polpa. Então o navio, ele era movido por duas forças. Primeiro, a força do vento. Segundo, a força do leme. Quando não tinha um vento, tinha os remadores, o remo. Sabe o que significa isso? Que você, mulher, nós também, mas as mulheres principalmente são mais sensíveis acerca disso, que vocês são movidas por duas forças. O vento, que simboliza o Espírito Santo. Mas quando a luta está tão grande que parece que você não tem aquela conexão com Ele, você não para, você continua indo pela força dos seus ideais, pela força daquilo que você crê, pela força daquilo que você escolheu. Se você chegar o dia que não encontrar a conexão por a força da aprovação, não pare. Vá pela força dos seus ideais, daquilo que você almeja diante de você. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora tem uma coisa que tem aqui também. Quando a mulher, a mãe do Lemuel, fala para ele do navio, ela está falando de quê? Além dessas duas forças que movem o navio, ela também está falando de tempo tempestuoso. A mulher, ela enfrenta tempestade mais do que o homem. Vocês sabiam disso? Nós passamos por muitas lutas e provações, mas a mulher passa muito mais. Vocês querem ver uma coisa? 2 homens, 3, pode ficar um tempinho conversando. Ele conversa 40 minutos, meia hora, 1 hora, mas um já começa a se enfadar com o outro. É, pastor Eli? A mulher não. A mulher tem muita coisa. Ela senta 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Aí o marido diz que essa mulher tem tanto para conversar. É porque é muita luta, irmãos. A mulher, ela tem muita coisa para falar com a outra. O homem não. Por quê? Porque o homem não vai falar da sua fraqueza para outro homem. Ele quer manter a posição de dominante. Mas a mulher não. A mulher enfrenta mais luta, mais prova, mais tempestade. Mas o vento está lá, levando ela. A tempestade está aí, mas vai levando. A tempestade vem, mas o Espírito está levando ela. Quando a tempestade é tremenda, tanta, que chega um momento que parece que o vento se vai, ela não desiste. Vou dizer mais uma vez, ela vai pela força dos seus ideais. O homem não, irmãos. Nós não. Por que eu falo isso? Que nós não. Segundo o pastor Ezequiel Pires, presidente da revista Defesa na Fé no Brasil, lançado no ano passado, ele diz que os frequentadores, os religiosos, os cristãos do Brasil hoje, irmãos, 65% é de mulher. Então vocês imaginam, sabe o que é isso? Você vai nas igrejas, você vê mais número de mulheres que homens. É em todo lugar que você for. Porque o homem, ele é mais dado em desistir meio às provas. Qualquer coisa tira o homem do foco. E às vezes o homem não tenta voltar. Você pode fazer um tour por Lagoa da Prata, nas igrejas, que vocês vão notar que a maioria são mulheres. A maioria.
ideais, ela não desiste por qualquer coisa. Ela não desiste por qualquer coisa. Vocês querem ver? Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Jesus morto. Foi sepultado não, né? Colocado em uma tumba lá, em uma caverna. De repente as mulheres têm o anjo, veio o anjo e o anjo diz para ela: olha, vocês estão procurando o quê? Jesus Cristo, ele não está aqui, ressuscitou. Vão lá, fale para os seus discípulos que ele vai e ele quer ver eles lá na Galileia. Elas saem correndo, chegam onde os discípulos estão, os apóstolos, e diz para eles: olha, vimos um anjo e ele disse que o Senhor vai encontrar vocês lá na Galileia, e o Senhor não está lá não, no túmulo não. Dois dos seus discípulos saem correndo. Veja para vocês verem aqui a diferença, irmãos. Dois dos seus discípulos chegaram no... Mas o pastor, mas é a Bíblia que eu estou pregando. Né? Então Ana, ela permaneceu ali, mesmo sendo taxada por uma ébria, por uma bêbada. E você sabe qual era a mentalidade de Eucana? A mentalidade de Eucana era: eu já estou fazendo a minha parte. Mas ele não entendia a sua esposa. Ele estava fazendo a parte dele. Mas ele não entendia a mente de Ana. Porque Ana queria um filho, por isso que ela perseverou. A mulher dada e persevera mais nas coisas. É por isso que nós temos um número de mulher tão grande dentro das igrejas. E muito pouco número de homens. Isso é uma realidade, não tem como nós fugir. Então vamos voltar para cá, para o texto de novo. Ela, a mulher virtuosa, é como um navio mercante que de longe traz o pão. Você sabe o que é um navio mercante? Não, né? Olha aqui para mim. Navio mercante é um navio que suporta muito peso. É muito peso. Vocês lembram o barco que Jonas tomou para fugir da presença de Deus? Era um navio mercante. Quando a tempestade veio, disse que os camaradas começaram a jogar fazendas, ou seja, as coisas, as mercadorias, começou a jogar no mar. Por quê? Porque o navio mercante, ele suporta muito peso. E eu quero dizer para as irmãs aqui, para você que veio aqui nessa noite, que eu compreendo o preço diante de Deus. Aí pode ser que algum irmão diga: ah, pastor, mas eu pago o preço também na obra de Deus. Mas você lava uma louça? Você faz uma janta? Você faz um almoço? Você lava uma roupa? Você cuida de um filho? Hã? Se você, irmão, que é homem, faz isso, eu tiro meu chapéu para você. Eu sei que tem alguns que fazem, mas faz um dia, fica quase um mês. Quando a mulher pega: mas eu fiz no mês passado. A mulher faz todo dia. Irmão André, a mulher faz todo dia. Irmãos, eu falo porque eu vejo minha esposa. Ela trabalha. Não em casa, ela trabalha na casa de uma família aí. Mas quando ela chega, eu não vejo minha esposa deitada no sofá, vendo televisão. Ela já chega, já vai direto fazer aquilo que tem que fazer.
Aí ela olha para mim e fala, mas você não me ajuda? Eu digo, ora, não vai ajudar. Mas é assim, irmãos. A mulher, ela leva ela tem um peso, ela leva um peso a mais do que nós homens. Então vocês têm um valor muito importante na obra de Deus. Então ela é como um navio mercante. Agora eu vou te dizer uma coisa. Você sabe por quê que o navio mercante, ele não naufraga, ele não tomba, ele não no meio do mar? Sabe por que ele não naufraga no meio do mar? Você sabe por quê? Por causa do peso. O peso é o equilíbrio para o navio. Aqueles homens do dia de Jonas achavam que jogando as mercadorias fora, o navio não ia naufragar. Mas eles estavam errados. Porque um navio, um barco que não tem um peso ou contrapeso, é mais fácil dele naufragar do que aquele que tem o peso. Por quê? Porque o peso faz o contrapeso no meio da tempestade. Entenderam agora? Vocês entenderam? Porque que Deus deu um potencial para vocês? Aí a gente olha, muitos olham e diz, meu Deus, eu não entendo aquela irmã, é uma luta danada, mas ela está lá no círculo de oração, é uma luta danada na vida dela, mas ela está participando aí das campanhas, fazendo visita com as irmãs. Eu não entendo, sabe o que é isso? É o peso dando equilíbrio. É o peso equilibrando. Vocês sabem por quê? Peso. Por isso, diz que a água já estava entrando no barco e o discípulo dizia, Senhor, tu não está vendo? Não te dá conta que vamos perecer porque o barco não tinha peso nenhum. Olha aqui para mim, que agora eu vou aliviar para vocês. Vocês sabem por que que o barco naquele dia não tinha peso? Opa, ajuda aí, irmão. Amém? Tá tudo tranquilo aí, irmão? Tá, não é? Vamos aqui continuar. Olhem para cá. Por que que naquele dia não havia peso no navio? Naquele barco lá que os irmãos estavam, não é navio, era um barco, mas é a mesma coisa, tudo é nau. Por que que não havia naquele dia peso naquele barco? Você quer saber por quê? É porque Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, irmãos, quando Jesus está no barco, o peso é como se não tivesse. É por isso que as irmãs não tombam. É por isso que estão andando para frente. É por isso que vão vencendo todas as lutas, guerras e provações. Porque alguém diz, está pesado, vai naufragar. Não naufraga não, por quê? Porque Jesus está no barco. Jesus está no barco. E quando Ele está no barco, o peso se torna nada. O peso se torna nada. É como um navio mercante. De longe traz o pão. Vamos lá. O que isso significa? Isso significa que a mulher, ela tem uma possibilidade muito maior do que o homem de atrair coisas boas para o relacionamento. A mulher tem isso. Quando diz como um navio mercante, que é de longe traz, não é leva, é traz para perto. Então existe muitas
não todas, mas existe muitas mulheres que têm essa capacidade espiritual de trazer mais coisas para o relacionamento, para dentro da sua casa. O meu pai, ele morreu um ébrio, infelizmente, bêbado, alcoólatra. Mas quando ele estava bêbado, ele falava uma frase que ficou cravada na minha mente. Ele dizia assim: meus filhos, nós éramos 7, só um. Eu dividia 3 mais novo, 3 mais alto. Ele dizia, quando estava bêbado: meus filhos, não procurem casar com mulher galinha. Procure casar com mulher formiga. Aquilo ficava na minha mente. Mas como eu era um menino pequeno, eu não tinha coragem de perguntar ao meu pai o que era aquilo. Mas o tempo foi passando, eu fui crescendo. E ele sempre falava quando ele estava chapado. E um dia eu falei para ele: pai, o que o senhor quer dizer isso? Ele disse: filho, mulher galinha é aquela mulher que só espalha. Você pode colocar milhões na mão dela, mas ela espalha. Mas a mulher formiga é aquela que traz, é aquela que ajunta, é aquela que tem a capacidade de juntar. E eu lendo agora estes provérbios, eu vejo que meu pai, sem conhecer essas coisas, era como a mãe de Lemuel, dizendo: olha, a mulher virtuosa, ela é como um navio mercante que de longe traz o pão. E eu acho maravilhoso isso. Eu vou falar da minha esposa de novo, ela está ali. Eu tenho a graça que Martim Lutero tinha. A história de Martim Lutero diz que ele não se preocupava com nada. Ele pegava o salário dele dos livros que ele fazia e dava tudo na mão da mulher dele. E minha esposa está ali. O que é que eu faço? Talvez alguns irmãos vão dizer assim: ei, pastor, o senhor é trouxa demais. Eu não faria isso. Mas todo o meu salário do mês eu ponho na mão dela. Eu só sei o que ela faz com ele. Ela faz os seus afazeres, ela vem e me mostra as notinhas dizendo: tá aqui, paguei isso. Agora é o seguinte, mas a mulher virtuosa, ela, segundo a mãe do rei Lemuel, ela é aquela que traz, que atrai para perto as coisas boas. Ela não leva para longe, ela traz para perto. Existem aquelas que o marido diz: mas misericórdia, não sei o que você faz com o dinheiro, porque eu não vejo o teu dinheiro. Eu acho muito triste uma mulher, uma esposa, ouvir isso do esposo. Porque diz aqui sobre a mulher virtuosa que o coração do marido confia nela e nada falta para ela. O marido diz: toma, porque eu sei o que você faz. E olha o que diz aqui mais embaixo ainda. Temos tempo para comentar. Diz que o marido dela se assenta na porta da cidade com os anciãos e todo mundo respeita. Por quê? Por causa da mulher. E diz aqui no finalzinho, dizendo que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sabe o que o marido olha para ela? Mais uma vez, veja aqui. É o marido agora, viu? Aqui no finalzinho. O marido olha para ela e diz assim: muitas mulheres, em outras Bíblias fala filhas, muitas mulheres agem virtuosamente, mas tu, mais do que elas. Está vendo? Mais uma vez, ele não compara ela. Agora não é outra pessoa
pessoa, é o próprio marido falando. Quando nós falamos desse trabalho aqui, a intenção era ser só as mulheres. Aí os irmãos, não, pastor, pode, porque é bom participar também, né, os irmãos? Eu até queria que todas que estão aqui, que são casadas, que os seus maridos estivessem aqui para estar ouvindo isso. Por quê? Cadê? Os irmãos que são casados aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem mais aí, os irmãos aí? 8, 9, 10, 11. 11. Eu vou falar para vocês uma coisa. Se você acha que a sua esposa está assim, meio devagar, assim, você chega em casa, aí você vê um prato sujo, vê uma... Eu vou te dar aqui vou te dar uma direção aqui. Sabe o que você tem que fazer? Comece a elogiá-la. O marido dessa mulher diz assim: olha, as mulheres, muitas delas agem virtuosamente, mas tu, sobrepuja. Tu tá acima delas, mulher. A mulher gosta de ser elogiada, irmãos. Não é aquele negócio da mulher colocar uma roupa, o marido chega, misericórdia. Sangue de Jesus. Não, mas é isso que eu estou falando. Mulher não gosta disso. Elogie as virtudes da mulher, que você vai ver. Elogiei minha esposa, que lá em casa vai me dar 10 reais. Tom, você tomar coca amanhã. Você vai ver. Só 10 reais. Mas é 10 todo dia. Amém? Vamos lá. É como um navio mercante, que de longe traz o pão. Quero fazer menção em outra virtude dessa mulher. É que diz que a lâmpada dela não se apaga de noite. E eu vou desfazer aqui, porque me mandaram um dia desse um vídeo de uma pregadora aí muito conhecida, que fala muito para as mulheres. Não sei se eu falo o nome dela aqui. Alguém pode ter alguma fã dela, né? Vai em mim. Camila Barros. Camila Barros. Tu que diz. Esse dia me mandaram um vídeo e ela explicando esse texto, dizendo que essa mulher é a mulher que trabalha, que está lá cansada, mas quando é à noite ela tem fogo ainda com o marido. Vou usar a expressão que ela disse. Não é minha, é a expressão dela. Ela está cansada, trabalhou, mas à noite o marido vai procurar e ela está lá, ainda tem fogo ainda. Isso, nas palavras dela. Não sei se vocês viram esse vídeo por aí. Então não sou eu que estou falando. Só porque isso, irmãos, é uma mensagem do inferno. Não está na Bíblia isso. Quando diz aqui que a sua lâmpada não se apaga de noite. Você sabe o que é a lâmpada, irmão? Segundo Jesus, a lâmpada da alma são os olhos. Quando diz aqui que a lâmpada dela não se apaga, está dizendo que ela é uma mulher de visão. Ela é uma mulher de visão. Jesus diz isso em Mateus. Que a lâmpada da alma é os olhos. Que se os teus olhos forem bons, o teu corpo será todo iluminado. Essa mulher aqui virtuosa, ela é uma mulher iluminada. É uma mulher visionária, é uma mulher que tem visão das coisas. Isso aqui não está falando de libido sexual, não. Só na mente de uma pessoa carnal, que quer traduzir a Bíblia para os seus próprios deleites, mas não é. Eu estou dando um texto aqui do próprio Jesus que estava falando. Quando diz que a lâmpada dela não se apaga de noite, está dizendo, como a mãe do Léo dizia assim: meu filho, a mulher virtuosa é aquela mulher que tem visão das coisas. Ela tem que ter visão do que ela quer. Ela tem que ter visão das coisas de Deus. Ela tem que ter visão
visão, ela tem que saber o que ela quer. Depois, se você é fã da Camila Barros, né? É isso mesmo? Não fica com raiva de mim, não. Só estou traduzindo o que a Bíblia está dizendo. Viu? Essa mulher, mulher virtuosa, ela tem visão das coisas, irmãos. E você quer saber por que a mulher, sabe? A mulher tem mais visão. Muitas vezes a mulher tem mais visão do que nós homens. Eu vou explicar a vocês de novo por que aqui. Vamos voltar em Gênesis de novo? Nós começamos o estudo, comecei aonde? Falando de Gênesis, não é? Pois é, nós vamos terminar falando de Gênesis, que nosso tempo já deu. Estava 5 para as 9. Por que a mulher, ela tem uma visão mais alta do que o homem? Tem mais visão do que nós muitas vezes. Olha aqui. Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que é que Deus fez? Pegou o barro, fez lá no Éden, né? Soprou no homem, não estava lá. Quando ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntura. Deus coloca um sono em Adão, através de um trabalho, colocar o nome dos animais, ele cansa, dorme, que até hoje eu não consegui entender isso. Por que Adão cansou? Porque ele era um ser espiritual, não era carnal. Ele se tornou carnal depois que ele comeu da fruta. Não sei por que ele cansou. Mas Deus sabe todas as coisas. Chegar no céu, pergunta a ele. Então vamos lá. Mas ele cansa e dorme. Aí o que Deus faz? Deus tira uma das suas costelas e Deus leva para onde? Para cima. Deus pega a costela e leva para cima. E na eternidade, na moradia do Altíssimo, em Temã e em Parã, como diz o profeta Miqueias, que é a morada de Deus, ele lá faz a mulher. O homem foi feito embaixo, a mulher foi feita em cima. Deus pegou e levou. É por isso que, na maioria das vezes, as mulheres têm mais visão do que nós das coisas. A mulher pega as coisas, irmão, assim, ó. Então, quando a mulher diz para o marido, olha, cuidado aí. O negócio tá, irmão, nós somos casados, coloca a barba de boi. Porque a mulher, ela tem essa. Porque muitas vezes a visão dela é muito mais alta do que a nossa. Do homem. Então Deus pega a costela, leva e depois ele traz. E aí quando ele entrega ela para Adão, Deus traz, a Bíblia diz que Deus trouxe Eva a Adão. Deus estava completando Adão, porque ele estava incompleto. Por isso Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus completa o homem. Se vocês não sabem, vocês, as mulheres, são aquilo que nos completa. Agora, por que a mulher é aquela que completa o homem? Eu vou dizer para você. Tem mulher, irmãos, que ela fica viúva, muitas fica viúva nova. E passa, ó, anos e anos. Anos e anos, ó. Tem homem não, meu filho. Ele fica viúvo hoje. Muitas vezes é assim, irmãos. Muitas vezes acontece isso. A mulher, ela tem essa graça de... Por quê? Porque não é o homem que completa a mulher, é a mulher que completa o homem. Isso não é regra de juízo, viu?
quero que vocês entendam bem. Mas nós estamos falando aqui de mulher virtuosa. Não estamos falando aqui da mulher pecadora, da mulher vilã. Estamos falando da mulher virtuosa. Muitas vezes o homem não. O homem, ele fica viúvo, meu filho. Você está doido. É rapidinho. Tem mulher aí que ficou viúva. Nova. Tá aí. Isso por quê? Vou falar mais uma vez. É porque não é o homem que completa a mulher. É a mulher que completa o homem. Por isso que o homem ele é mais dado de não querer ficar sozinho, sem uma companheira. Se fosse o contrário, vocês podem ter certeza. Era vocês que ficariam doidos para, né? Para já arrumar um companheiro. Mas muitas vezes o homem é mais dado a isso. Por quê? Porque Deus, ele liberou uma palavra para nós. Ele disse: olha, não é bom que o homem esteja só. Mas eu vou traduzir para vocês aqui, para nós terminar. A palavra só, no hebraico, não existe essa palavra. Deus não disse igual nós temos na nossa Bíblia. Deus não disse: não é bom que o homem esteja só. No hebraico, a expressão mais exata é: e disse Deus, não é bom que o homem esteja incompleto. Aí ele diz: far-lhe-ei uma disjuntora. Aí ele faz a disjuntora, a mulher, da própria costela. Esse dia eu estava dando ensinamento, a Eliette está ali e perguntou: pastor? É porque foi você que perguntou? A Eliette me disse: pastor, então quer dizer que falta uma costela no homem? Eu disse: não. Ela disse: mas se Deus tirou? Eu disse: não. Ela disse: então por quê? Me explica. Eu disse: porque tem a mulher. A costela que falta no homem é a mulher. Por isso que não falta nenhuma costela no homem. Aí veja o que Adão disse. Adão olha para Eva e diz: tu é osso do meu osso. Então não falta costela no homem, porque a mulher é a costela que faltava. É, André? Por isso ele diz: tu é osso do meu osso. O osso que faltava estava ali. Por isso que não falta osso no homem, não falta costela no homem. Porque vocês é aquilo que nos completa. Eu vou falar para vocês uma coisa. A mulher, quando ela entende o local dela ao lado do marido, porque a mulher precisa encontrar esse lugar. Ela precisa entender que ela é algo que vai completar a outra pessoa. E quando a mulher encontra o lugar dela ao lado do marido, irmãos, nada faz ela sair de lá. Por quê? Porque ela está encaixada. Ela está encaixada. E você sabe quem só consegue tirar? Só Deus consegue tirar. É por isso que Jesus disse: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Deus tirou, mas Deus colocou de novo. Ele não deixou o homem completo. Estou falando isso porque hoje, essa noite, a palavra é direcionada para você, mulher virtuosa. E espero que você possa deixar essa palavra calar no seu coração e que você possa exaurir dessa mensagem algo de bom para a sua vida. Porque há em vocês um potencial para isso. Então não se deixe se levar por as tempestades dessa vida, por palavras de pessoas, mas que você possa entender que você tem um potencial, você é iluminada, você
sobre você tem uma luz que ela vai te guiar no meio das tempestades. Amém? Fique de pé, vamos estarmos orando nesse momento. Amanhã, a partir das 7 horas, nós vamos estar aqui também dando um estudo para a família. Então amanhã eu vou estar aqui ainda mais uma vez com a oportunidade de estar ministrando para a família. Venha. Família, traga. Hoje foi para as mulheres, amanhã vai ser para a família. Glória a Deus. Se você não tiver culto na sua igreja amanhã, venha participar. Que amanhã vai ser melhor do que hoje. Amém? Vamos estar